De tempos em tempos, a gente precisa rever os nossos conceitos, mudar nossas perspectivas de vida, reavaliar nossos valores. Assim também é com a história. A história, de vez em quando, ela precisa rever seus conceitos. É o que a gente chama de revolução paradigmática. E muda tudo. Muda a forma da história ver a realidade, de avaliar as verdades. Isso aconteceu entre o século XVII e o século XVIII de uma forma bastante significativa. Aliás, tudo começou no século XVII, com 3 homens. René Descartes, Isaac Newton e John Locke. Esses homens produziram uma verdadeira revolução no pensamento, principalmente Descartes e Newton. Realizaram o que a gente chama de revolução científica do século XVII. Que, em resumo, disse sabe o quê? Que é preciso que a gente sempre use a razão para avaliar todas as coisas. Não se pode aceitar uma verdade se a razão não disser que é verdade. Imagine vocês, eles fizeram a Revolução Científica do século XVII e os pensadores burgueses do século XVIII resolveram beber na fonte dessa Revolução Científica e criar uma grande transformação paradigmática, que a gente chama de ilustração ou iluminismo, esse conceito que se baseava exatamente na ideia que era preciso colocar abaixo os velhos conceitos, derrubar a velha ordem estabelecida, colocar o velho regime, o antigo regime, para fugir. Esse movimento ganhou dimensão transformadora, revolucionária, mudou o mundo definitivamente. Imagine vocês que esse pensamento iluminista se baseava em alguns conceitos importantes. Primeiro de todos, no racionalismo. Não aceite nada como verdade se a sua razão não disser que é verdade. Segundo, se baseava também no deísmo, que é a crença em Deus independente de uma vinculação religiosa, dogmática. Um terceiro conceito importante, uma terceira característica importante, era a crítica ao antigo regime. Criticavam o absolutismo, criticavam o mercantilismo, criticavam o clericalismo e defendiam, como última característica, os chamados direitos naturais. Direito de propriedade, a propriedade privada, direito de liberdade, liberdade de expressão e a igualdade, principalmente a igualdade civil, a igualdade de oportunidades para todos. Foi exatamente esse pensamento iluminista que construiu as chamadas revoluções burguesas, revoluções como a Revolução Americana, que se inspirou diretamente no iluminismo, e a Revolução Francesa, talvez o maior símbolo de revoluções burguesas de todos os tempos. A situação da França antes do processo revolucionário é o que a gente pode chamar de laboratório da rebelião. A situação da França era caótica do ponto de vista econômico. É bom a gente lembrar que uma série de crises naturais levaram a França ao que a gente chama de grande fome. A situação era muito ruim. A estrutura social ainda se arremetia ao período feudal. Imagine que a gente tinha em pleno século XVIII uma França marcada por uma sociedade estamental, primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, o clero, não pagavam tributos. O segundo estado era a nobreza, dividida em nobreza tradicional, aquela velha nobreza feudal, na nobreza cortesã ou palaciana e ainda na nobreza de toga, que eram os nobres sem sangue azul, aqueles que compravam títulos de nobreza, não pagavam tributos também. E o terceiro estado, que era praticamente o resto da sociedade, que incluía a burguesia, artesãos, soldados, trabalhadores urbanos, esses sim pagavam tributos. Então, além da crise econômica, a gente ainda tinha um problema sério de estrutura tributária, de estrutura social injusta, uma sociedade imobilista, ou seja, onde não há alterações praticamente da estrutura social. A estrutura industrial francesa também não ia nada bem, centralizada ainda num domínio de alguns setores monopolistas, como as grandes empresas particulares, as velhas corporações de ofício que ainda dominavam a economia francesa e as chamadas empresas ou indústrias ou manufaturas reais. E para completar, as finanças francesas também não iam nada bem. Uma série de guerras, além disso, somado ao fato de muitas dívidas que o governo francês tinha e também as despesas para manter toda aquela estrutura e aquele luxo que se vivia em Versalhes, isso prejudicava, completava a situação caótica da economia francesa. É bom a gente lembrar que é nesse contexto que vem a tomada da Bastilha. É a partir daí que cai o antigo regime na França, se estabelece a primeira fase, o primeiro período que a gente chama de Assembleia Nacional. É a fase de elaboração da primeira Constituição revolucionária, que concluída estabelece a chamada monarquia constitucional. Fase da Revolução, monarquia constitucional. Claro, o predomínio da alta burguesia não queriam radicalizar muito o processo político, mantiveram o rei no poder, só que agora sob a égide de uma Constituição controlado. Com a descoberta do rei ter participado da invasão da França, do ataque antirrevolucionário da Áustria e da Prússia, o rei acaba guilhotinado. É o fim da fase da monarquia constitucional. Estabelece uma nova fase da Revolução Francesa,
chamada fase da Convenção, a única experiência republicana da Revolução Francesa. Foi durante esse período que os jacobinos ascendem ao poder. Lideranças importantes como a de Maximilien Robespierre estabelecem o período de radicalização. A guilhotina agiu de uma forma muito compulsiva. São centenas de mortes, centenas de guilhotinados e a fase do chamado terror. É a fase da radicalização maior da Revolução Francesa. Morreram tantos que os próprios jacobinos acabaram entrando em conflito entre si, ascendendo ao poder novamente a alta burguesia, os girondinos. É a última fase da Revolução Francesa. É a chamada fase do diretório, predomínio da alta burguesia, mas de profunda crise econômica. É exatamente nesse contexto que nasce o salvador da pátria, que nasce um enviado político chamado Napoleão Bonaparte. Com o apoio da burguesia vem o golpe do 18 Brumário. Napoleão chega ao poder e vai avassalar a Europa com suas conquistas. Vai avançar sobre os territórios da Europa inteira, conquistar quase tudo. Mas Napoleão tinha um problema. Esse problema se chamava Inglaterra. E para tentar deter o poderio na Inglaterra só tinha um caminho: afetar a Inglaterra pelo seu ponto fraco. Aliás, seu ponto forte. Aliás, ponto fraco, ponto forte da Inglaterra era o quê? O comércio da Inglaterra. É assim que Napoleão estabelece o chamado bloqueio continental. Bloqueia a economia da Inglaterra em relação aos países continentais europeus. E isso tem sérias consequências para o Brasil e para a América. É bom a gente lembrar que a influência da Revolução Francesa e da expansão napoleônica sobre as Américas não foi só do caráter prático, do ponto de vista das instituições que se modificaram, foi também uma influência ideológica. Ora, se é possível que as ideias liberais tenham levado à crise do antigo regime na Europa, por que essas ideias liberais não serviriam para estimular a crise do sistema colonial ibérico aqui nas Américas? A influência das ideias da Revolução Francesa se nutriram de força e se transformaram no fator propulsor dos movimentos de independência na América Ibérica, América Espanhola e da América Portuguesa também. No caso da Espanha, a situação é bem específica. Napoleão invadiu a Espanha, colocou lá o seu irmão, o José Bonaparte. Ora, pensava a elite crioula na América Espanhola. Ora, se nossa metrópole está dominada por uma nação estrangeira, que faremos nós? Iremos romper os vínculos com a nossa metrópole. Vários movimentos surgem. Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, surgem movimentos importantes de contradição ao movimento, ao domínio colonial espanhol aqui na América. E no caso do Brasil, a gente sabe, a vinda da família real portuguesa fugida da expansão napoleônica acabou estimulando o amadurecimento institucional do Brasil. O Brasil cresce, universidades, bibliotecas, jardim botânico, reurbanização das cidades, imprensa, tudo isso leva o Brasil a um amadurecimento que vai nos permitir construir a perspectiva de uma nação livre, de uma nação organizada, quando a partir de 1822, e no caso aqui da Bahia, 1823, o Brasil rompe definitivamente com o domínio português. Então, assim, fica muito fácil da gente entender por que as ideias da Ilustração, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e a expansão napoleônica acabaram influenciando os movimentos de independência latino-americanos, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. Um grande abraço para você e até a próxima.